Olá, bom dia, turma 222. Hoje é dia 3 de agosto. A gente está iniciando o mês de agosto, está iniciando um assunto novo e mais do que isso, né? A gente vai iniciar um trabalho, né? Nesse mês de agosto, interdisciplinar. É um trabalho que vocês vão fazer com vários professores, né? Com várias áreas, distintas áreas, né? Então, vocês vão trabalhar tanto com os professores da área de humanas, né, que já estão acostumados a trabalhar esse tema de certa maneira, mas vocês também vão trabalhar com professores da área das exatas, o que é muito interessante, né, porque é um tema que é recorrente na literatura em vestibular, no Enem, né? Geralmente são temas que são trabalhados em textos, né, de vários assuntos, tanto da sociologia, da humanas, da área da humanas, né, como da história, como da geografia, mas, sem dúvida alguma, a redação já cobrou isso, né? A gente já teve temas de redação nesse sentido, porque são temas extremamente importantes e abrangentes quando a gente está falando de direitos humanos. E nós recebemos um convite muito interessante. É o terceiro ano que a gente recebe esse convite, né? É um convite do núcleo de, do, do PGE, da PGE, né? Que é a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. A Procuradoria-Geral do Estado, ela é um órgão que representa os interesses públicos, né? Os interesses, então, de quem mora, de quem é cidadão, de quem mora no Rio Grande do Sul. A PGE, então, sendo orientada, né, tem um núcleo de orientação na PGE, que é o núcleo chamado de Direitos Humanos. E este núcleo de Direitos Humanos, então, ele monta, é o terceiro ano que ele monta a chamada Feira dos Direitos Humanos, e nós estamos, então, participando da terceira Feira dos Direitos Humanos, que está sendo, então, esse ano, de maneira diferenciada, porque a feira a gente participa dela fisicamente, né? E como nós temos que estar com o distanciamento social, nós estamos participando da feira esse ano, uma novidade que vai ser incorporada no ano que vem, essa novidade com presencial e também com a publicação de um e-book. Isso mesmo, queridos. Nós vamos produzir textos que vão virar e-book, que as pessoas vão poder, então, ler esses textos nos seus aparelhos Kindle ou nos seus smartphones, né, para que, então, para que a gente participe deste encontro. Esse encontro dos direitos humanos, ele é a terceira-feira, ele tem uma programação, tem um rigor técnico, né, para a gente participar disso. E esse rigor técnico, né, vai ser trabalhado pela professora Fátima e pelo professor Everton, né? Então vai ter o padrão lá de como vai ser escrito e tal, mas as ideias desse projeto, né? Essas ideias, então, elas vão fluir com os demais professores. Então eu, professor Jairo Brum, vou trabalhar com vocês políticas públicas. Tá? Então a gente vai ver hoje políticas públicas. Vamos ver o que significam políticas públicas, o que elas representam, né? As políticas públicas representam, e como é que elas se inserem, ou como é que vocês podem ter ideias para trabalhar ou para escrever sobre políticas públicas. Tá legal? Vocês compreenderam isso? Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Sim, sir, sir, deu pra sim. entender. Tá, beleza. Então, que eu ouvi um sinal aqui, ó, ligue o som original. Eu disse, ué, só que falta eu estar falando um tempão sem som. Esse evento desse ano, essa feira, ela vai homenagear uma senhora chamada Maria Eunisa Nascimento. Ela foi a primeira negra a ser procuradora pública do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai ver nessa semana, então hoje e na sexta-feira, que a participação dos negros, né, principalmente no que tange no que se diz respeito a algumas entidades, né, que são públicas, ela é muito cerceada, né? Ela é muito pequena. E por quê? Né?
se nós temos 56% da população brasileira negra, né? Então, a gente vai tentar entender e por isso eu peço para vocês licença para a gente ver isso hoje. Então, todas as nossas aulas dessa semana foram transferidas para a semana, a 20ª semana. Então, 19ª semana é só políticas públicas que a gente vai ver. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença para vocês para poder dividir a nossa tela e poder discutir políticas públicas. Então, antes de tudo, o que são políticas públicas? Políticas públicas, o próprio nome está sendo colocado. Estão enxergando aí? Na verdade, são ações governamentais destinadas ao cumprimento de determinado dever, podendo ser relacionado a aspectos educacional, da saúde, da cidadania, da mobilidade urbana, entre outros projetos. Então, vejam bem, políticas públicas são políticas que representam uma necessidade de desenvolver políticas de educação, política de habitação, política de mobilidade, política de segurança, né? Política de inclusão social. Essas políticas, elas são políticas abrangentes, por isso são públicas, são para todos. Ou também as políticas públicas, elas podem ser políticas dirigidas para um pequeno grupo. Um grupo de pessoas que provavelmente é um grupo que não tem tanta representatividade. Então, elas podem ser para um segmento da sociedade. Geralmente, a gente fala minorias, né? Então, essas minorias, elas podem ser minorias de direito, né? Minorias de pessoas que têm menos direito, ou pessoas que têm menos quantidade, né, de pessoas nesse sentido. Então, vamos tentar entender isso aí. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, vamos tentar entender isso aí. Como assim eu não entendi pessoas que têm menos direito ou menos quantidade, professor? São as minorias. Vamos lá. A lei diz, né, a lei não, as políticas públicas, continuando, na prática, elas são aplicadas na esfera do governo, tanto no governo do município, pelo prefeito, quanto no governo estadual, pelo governador, e quanto no governo federal, pelo presidente. Elas são atendidas pelo legislativo, que é onde estão os deputados, ou pelo executivo, que é onde estão os prefeitos, presidentes e também governadores. Elas podem ocorrer com participação da sociedade em geral, na busca da consolidação, ou seja, de realização de todos os deveres da sociedade, mas também de um segmento dela, como, por exemplo, portadores de necessidades especiais. E eu vou explicar isso aí. Eu vou explicar. Essas são, por exemplo, uma minoria. Quer ver uma coisa? Está dentro da Constituição brasileira, existe um parâmetro que diz o seguinte, ó, todo mundo, e esse artigo da Constituição, ele é um artigo muito importante, é o artigo 5º, tá? Artigo 5º da Constituição. Diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no Brasil a inviolabilidade do direito à vida. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade e todo mundo tem direito à igualdade. Todo mundo tem direito à segurança, todo mundo tem direito à propriedade. Olha só que amplo, muito amplo, é esse artigo 5º da Constituição brasileira. Todos nós temos direito. Isso é digno da gente. Todos temos direito à liberdade. Todos temos direito à saúde, à educação. Isso é dignidade humana. É isso, está na Constituição. É isso que tem que ser feito pelos governos. Porque isso está na Constituição do Estado. E aí eu vou diferenciar contigo o que é governo do que é Estado. Estado somos todos nós. Todos nós pertencemos ao Estado. Temos vários grupos. Temos grupos dentro desse nosso Estado de pessoas que são brancas, negras, índias, que são estrangeiras, que são pobres, ricas, que são homens, são mulheres, são homoafetivos, que são religiosos da religião
judaica, cristã, né? Umbanda, espírita. Então, imaginem a diversidade de pessoas e de credos e de estilos que existem na sociedade. Esse é o Estado, certo? Um governo, ele é transitório, ele está governando esse Estado. E qual é o papel de um governo? O papel de um governo é governar para todos. Por isso que é um governo que se diz políticas públicas, que é a política para todos. Então, por exemplo, mobilidade urbana, que a gente falou, né? Mobilidade urbana é assim, eu tenho que ter ruas para circularem o quê? Os carros. Mas eu tenho que ter também para circular pessoas, porque nem todo mundo tem carro, as pessoas caminham. Então tem que ter calçadas. Aí, vamos dizer que a maioria das pessoas da sociedade brasileira caminha ao invés de ter um carro. Isso é verdade. Então, eu quero saber de vocês o seguinte: já viram na rua de vocês uma calçada que não tem condições de se caminhar pela calçada? Isso é uma política pública, calçada. Vejam, eu acho que vocês todos devem ter passado por isso já. Deve ter lembrado disso. Nós tivemos um evento há uns 2 anos atrás de um cara que simplesmente pirou e avançou com o carro para cima de um monte de gente com bicicleta lá na Cidade Baixa. Vocês estão lembrados disso? Pois é, não sei o que aconteceu, o que se passou na cabeça. Esse cara, inclusive, foi condenado e tal. Mas a partir dali, começou uma luta para que a sociedade porto-alegrense, os governos porto-alegrenses, a prefeitura porto-alegrense, ampliasse o número de ciclovias. E, de fato, eu não sei se vocês notam, eu moro próximo da Ipiranga, eu vejo a Ipiranga, por exemplo, ela ampliou um monte as ciclovias. E outras ruas de Porto Alegre também ampliaram as ciclovias. Que demonstra o quê? Um espaço para que ciclistas possam percorrer de maneira segura. Isso é mobilidade urbana. Quer ver? Esses são a minoria. Outra minoria. Calçadas existem. Beleza. Como é que eu, cadeirante, Jairo Brum, eu sou cadeirante, eu não caminho. Como é que eu vou subir uma calçada se a calçada não tem acesso para cadeirante? Então, vejam que uma política pública ela pode ser para um segmento de minoria. Já pararam para pensar que nem todo carro de transporte público tem acesso para cadeirante? Então, eu chamo um Uber. Aí o Uber não me pergunta se eu sou cadeirante ou não. Quando ele chega lá, desculpa, mas eu não levo. Poucos táxis, né? Eu acho que aquele carro Spin, que tem uma traseira um pouco maior, táxis, eles têm um elevador. Alguns táxis têm, são poucos em Porto Alegre, mas tem, que podem levar cadeirantes com a sua cadeira. Poucos ônibus. Então, as pessoas cadeirantes ficam nas paradas esperando o ônibus até que chegue um ônibus que tenha elevador para levar cadeirantes. Então, vejam, e as políticas públicas, eu estou pegando um exemplo só, elas servem para atender uma demanda pública, mas também uma demanda pontual da sociedade. E elas são importantes porque elas inserem essas pessoas na vida social. Por exemplo, este cadeirante, ele pode às vezes se sentir indigno de não ter como se deslocar para ir trabalhar. E ele, com essas políticas públicas, ele se sente incluso, ele se sente digno, ele se sente atendido, ele se sente participante da sociedade, sendo atendido na Constituição Federal, inclusive. Certo? Conseguiram compreender isso, pessoal? Eu vou continuar aqui falando sobre o nosso slide e explicando para vocês o seguinte, então. Falando sobre a história, então, a gente tem visto, né, a história do Brasil, que o Brasil é um país que desenvolveu, lá no período colonial, desde a chegada dos portugueses, uma atitude, uma mão de obra, uma organização social assentada ou baseada na escravidão. Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que tem uma cultura escravocrata. Até 1888, então, até o final do século XIX, então, se a gente parar para pensar, pouco mais de 130 anos, a gente teve um país que, com restrições muito severas em relação à liberdade.
Então, nós não tivemos liberdade. E, basicamente, o que vai acontecer? No final do século XIX, em 1888, quando acabar a escravidão, aquele escravo e a nossa... Primeiro, a escravidão sempre existiu. Escravidão existiu na humanidade em todos os momentos históricos, pessoal. Em todos os momentos históricos. Vamos pegar, por exemplo, a história da Mesopotâmia. Povos que dominaram a região da Mesopotâmia e tiveram escravos, e a mão de obra escrava foi o trabalho escravo. No Egito, os escravos do Egito foram libertos. Lembram disso? E depois foram lá para a região, são os judeus, são os hebreus, né? Os hebreus foram lá para a região do Oriente Médio e tal, e tal. Em Roma, na Grécia. Então, sempre tivemos escravos, sempre. A escravidão que a gente está falando aqui, essa escravidão do Brasil, é a escravidão do período moderno. Então, quando os portugueses vieram para a Europa, da Europa, quando os ingleses foram para a América do Norte, eles usaram a mão de obra escrava. Quando os espanhóis vieram para cá, usaram ou o índio como escravo ou o afrodescendente como escravo. A gente viu isso. Então, quando a gente fala em escravidão, logo na nossa cabeça vem um negro. A gente pensa no quê? Pensa num negro. Este cara, ele não nasceu escravo, ele foi escravizado. Então, é isso que a gente tem que tentar entender. A partir de 1888, ou seja, 350, quase 400 anos de escravidão no país, em 1888, no dia 14, um dia depois do final da escravidão, eu, o homem branco, vou olhar para um negro e vou dizer assim, nossa, eu vou te dar um emprego com carteira assinada. Será que eu vou fazer isso? Será que este negro, ele não vai carregar com ele um estigma de ser escravizado? De ser um objeto? Até ontem ele não valia nada e hoje ele vale o quê? Ele é igual a mim? Então vamos ver. E aí por isso que eu chamo a atenção de vocês, que no decorrer da história do Brasil, né, depois de 1888, estes africanos, eles não foram incorporados, eles não tiveram acesso ao trabalho, eles não tiveram acesso à saúde, eles não tiveram acesso à educação. Então, eles não eram cidadãos. Pelo contrário, gente. O que aconteceu muitas vezes é que as pessoas tinham medo desses africanos. Porque eles eram pessoas que causavam... Por que eles eram pessoas que causavam medo? Ué, porque eles ficavam ali perambulando sem fazer nada. Como eles não tinham emprego e tinham que ganhar a vida, eles faziam o quê? Eles vendiam frutas, eles vendiam ervas aromáticas, eles vendiam serviço, né? Eu posso capinar, eu posso carpir, né? Eu posso, enfim, limpar o teu pátio, eu posso trabalhar na tua lavoura por um prato de comida. Eles foram se colocando enquanto sujeitos de um submundo. Muitos brancos, inclusive, né, faziam com que as pessoas tivessem temor desses caras, porque eles eram, entre aspas, vagabundos. Eles circulavam, eles eram camelô. Não por vontade deles, é porque não havia um projeto de políticas públicas. Então, velho, não havia projeto de política pública e não houve inserção. Pelo contrário, quanto mais branco eu me parecesse, mais eu tinha acesso a trabalho, à saúde, à educação. Então, isso é cruel, né? Vendo que o Brasil passou por isso, né? Quando é que isso começa a mudar? Quando começam a chegar os imigrantes brancos, principalmente os italianos. Então, essa aqui é uma cidade de São Paulo, uma cidade industrial, que ela surge, por exemplo, justamente nesse contexto, no contexto do desenvolvimento do trabalho industrial. E esse desenvolvimento do trabalho industrial, ele vai ser a função, quem vai trabalhar ali vai ser o imigrante italiano. E isso é uma ideia do Estado brasileiro. Isso é uma ideia, inclusive, do planeta Terra nessa época, que é o quê? Quanto mais branco se parecer o povo brasileiro, mais culto, mais próximo à Europa, nós vamos nos colocar. Então, o negro não foi incorporado nesse mercado de trabalho. O negro não é incorporado aqui. Pelo contrário, né? O negro é colocado ao lado dessas forças
de desenvolvimento. E olha só o perigo, né? As ideias dos imigrantes italianos, né, que trabalhavam já na Itália, tinham um desenvolvimento político lá muito forte, ideias socialistas e ideias anarquistas começaram a penetrar na sociedade brasileira. E esses grupos, né, de italianos diziam o seguinte: nossa, a gente veio trabalhar no Brasil e no Brasil os caras não nos dão o tempo para o almoço. A gente trabalha das 7 da manhã às 9 da noite. A gente não pode descansar. A gente não tem um salário definido. A gente está sendo explorado como escravos. Então, começou-se em 1903, através de várias reuniões, manifestações e greves e tal. Em 1903 teve o primeiro decreto do governo brasileiro, que era republicano, para que os trabalhadores da indústria tivessem a possibilidade, e da agricultura, de criarem sindicatos para poder discutir política de salário, política pública, política de melhoria de condição de vida, de dignidade humana e tudo mais. Então, vejam, as políticas públicas só começaram a ser discutidas quando houve uma pressão de homens brancos e estrangeiros na sociedade brasileira. Isso lá em 1920, nós vamos ter, por exemplo, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. E pelo fato do Brasil mandar representantes, né, a lutarem na guerra, né, o Brasil também começou a produzir mais. E a incorporação do quê? De mulheres no mercado de trabalho. Então, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas detalhe, que mulher é que entrou? A mulher branca. Eu quero que vocês vejam aqui, essa aqui é uma empresa tradicional da família Matarazzo, né? Uma empresa de produção têxtil, produz então tecidos, em São Paulo. Vocês deem uma olhada, todas mulheres, todas elas brancas. Nós não temos mulheres negras aqui trabalhando, né? Então, a gente pode observar nessa imagem que o mercado começa a exigir que mulheres comecem a trabalhar. As mulheres não têm direitos políticos, elas não votam ainda no Brasil, elas só trabalham, o salário delas é menor do que o salário de um homem, isso não muda muito hoje, a gente tem várias pesquisas que indicam isso, e elas, basicamente, as mulheres negras não participam desse processo. Somente com o Getúlio Vargas é que a gente vai ter a participação, então, das mulheres na vida pública. Mas, mesmo assim, vai ser Vargas que vai criar, né, as condições para o trabalhador ser inserido no mercado de trabalho. Mesmo assim, os negros aqui não são inseridos no projeto. Vejam só, o Vargas implantou um governo que foi um governo extremamente autoritário, ditatorial, um governo que censurava, um governo com uma imprensa extremamente forte, né, que não permitia que ninguém se manifestasse. Mas, se por um lado as pessoas tinham poucos direitos sociais, por outros, né, de liberdade, por outros, foi criada a CLT. O que é isso? CLT é isso aqui, ó. O direito é a consolidação, a criação da consolidação das leis trabalhistas. E olha só que bacana. Segurança para o operário ou para a classe trabalhadora, né? Que tipo de segurança? Eu estou empregado, eu tenho uma carteira assinada, eu vou ganhar um dinheiro para me aposentar, eu vou ter direito de aposentadoria, eu vou ter um período do dia que eu vou descansar, são 2 horas depois, né, da primeira parte do trabalho da manhã, eu tenho 8 horas de trabalho, então 4 de manhã e 4 à tarde, estabelecidas, eu recebo por essas horas de trabalho um salário que é mínimo e eu tenho direito, depois de 1 ano de trabalho, a férias. Cara, isso não existia no Brasil. Isso foi uma concessão. As leis sociais do governo Vargas, apesar de ser um governo extremamente ditatorial e autoritário, proporcionou à classe trabalhadora, né, digamos assim, um conforto que nunca antes havia existido no Brasil. Porém, não estão incorporados aí os afrodescendentes. Pelo contrário, por exemplo, o samba era considerado música imprópria, música demoníaca, música que levava a população a uma involução social.
a religião afrodescendente era demonizada. Ou seja, todos os cultos afrodescendentes eram vistos pela sociedade branca como impróprios, como invocação do demônio, não eram compreendidos, eram criticados. Cara, até hoje nós temos igrejas pentecostais que fazem a mesma coisa do que eu estou falando aqui, né? Igrejas pentecostais evangélicas que criticam essa forma, né, de culto religioso. Enfim, são questões que eu estou trazendo para vocês observarem que ao longo dos anos elas vão sendo cristalizadas na memória afetiva das relações sociais do povo brasileiro. E isso nós vamos passar pela Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial vai ser criada uma carta de direitos do homem e do cidadão. Essa Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, os direitos humanos, é sobre ela que a gente vai se debruçar. Então, a partir daí, depois da morte de milhões de judeus, olha só, essa semana a gente chegou a 90 mil pessoas morrendo por causa da Covid-19. Pois eu quero dizer a vocês que em 45, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, elas mataram isso em 2 dias. Elas mataram 90 mil pessoas em 2 dias. Coisa que a gente está perdendo aí em 3 meses e meio com a pandemia no Brasil. Tá? Só uma bomba matou em 2 dias esse número de pessoas que morreu no Brasil em 3 meses e meio de pandemia. Isso é horroroso. A partir então da Segunda Guerra Mundial, pessoal, começa a se pensar no ser humano, na dignidade humana, em levar condições, em trazer condições iguais das pessoas poderem se enxergar, em acabar com aquela questão da raça, que é a raça superior e a raça inferior. Quem trouxe esse debate para nós? Justamente o questionamento do nazismo. O nazismo vai dizer que existe uma raça, a raça branca, a ariana, a superior. Quando o nazismo perde a guerra, ele não acaba. Por que ele não acaba? Porque até hoje nós temos movimentos nazifascistas, neonazistas. Até hoje nós temos pessoas que se acham superiores às outras, porque são brancas, ou porque estão numa qualidade melhor de vida, numa qualidade social, numa faixa social, de desenvolvimento social melhor do que a dos outros. Então, são esses elementos que a gente vai trabalhar com os direitos humanos. E como é que se trabalha isso? A gente volta para o meu slide lá. Olha lá. Então, Getúlio Vargas, vai acabar nossa aula em breve, Getúlio Vargas vai dar esses direitos. E aí nós vemos aqui uma fábrica. Né? Essa fábrica aqui é uma fábrica também com o trabalho de muitos trabalhadores que na época não tinham lei, que vão passar a ter lei, a indústria Aliberti, né? Se vocês observarem, tem crianças que trabalham na indústria, tem mulheres aqui no canto, né? Mulheres e meninas, né? Criancinhas, e tem homens. Muito, muito, muito homens. Eu me esforço muito, mas eu não vejo negros na fotografia. Então, vejam que até agora, então, não existe, né, a participação afrodescendente. Aqui, a ditadura militar no Brasil foi de 64 a 85. Nós vamos ter, por exemplo, uma ditadura em que os direitos vão ser todos caçados. Né? Essa tirinha da Mônica é bem ilustrativa. Né? Pai, o que é censura? Bem, né? Censura é decretar o congelamento dos salários, acabar com 342 sindicatos. Justamente é no sindicato onde o trabalhador consegue buscar melhorias nas condições de vida, de trabalho, nas condições de segurança, né? Segurança do trabalho, né? Por exemplo, eu trabalho numa fábrica em que eu exponho a minha vida. Eu trabalho na construção civil e se eu estou pendurado num prédio de 20 andares e não tenho nenhum sistema de segurança para me segurar, e eu não é oferecido pelo emprego, e eu caio desse prédio, eu morro, cara. E aí? E a minha família? Vai receber indenização? E por que eu morri? Por que não tinha equipamento de segurança? Que são chamados EPIs. Então vejam que todas essas conquistas, elas são feitas com muita luta social. E é por isso, então, que a gente vai ver, no início da década de 80 e 90, no Brasil,
o aparecimento disso aqui, ó. Depois do regime militar, a Constituição de 1988. Cara, isso é sensacional, porque a nossa Constituição é uma Constituição extremamente social, ela é cidadã, ela é muito cidadã, ela dá muitos direitos, muitos direitos. Entre todos os direitos, eu vou abrir aqui para vocês um direito que é fundamental. Espera aí, aqui. Artigo 5º da Constituição Brasileira. Olha aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao povo brasileiro e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Mas eu pergunto, será que isso é cumprido na Constituição brasileira? Então nós vamos ver que nós temos aqui um retrocesso também. E esse retrocesso, sem dúvida alguma, está aqui, ó, no neoliberalismo, tá? Que são as políticas econômicas tomadas pelos governos que assumem o Brasil a partir da década de 90. Então, a partir da década de 90, nós vamos ter uma desaceleração das conquistas, digamos assim, que foram feitas na Constituição de 88. Por quê? Por exemplo, direito à água. Todo mundo tem direito à água. Sabiam disso? Nós somos feitos de água praticamente, né? 70 e poucos por cento do nosso corpo é água. Agora, os caras querem privatizar a água. Então vejam que, como política pública é importante, porque todo mundo tem que ter acesso à água. Água é vida. E água de qualidade. Por isso que tem que ser feito o quê? O investimento do Estado, os governos têm que investir em melhorias para a condição de todos terem acesso à água. Então lá, política de Estado. A política de Estado está na Constituição. Educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente e habitação. Política de governo, o governo é transitório. Então o governo vai ter que ampliar as políticas que já existem. Então, cabe ao governo de uma prefeitura, por exemplo, que é onde a gente mora, fazer políticas de educação mais amplas, que as pessoas tenham mais acesso, mais qualidade. Cabe ao prefeito fazer política de saúde, que seja uma política de saúde que previna, e não só que dê remédio quando tem problema, mas que a gente tenha a prevenção a doenças. A prevenção é educação. Então, ele tem que ter o que? Uma política educacional forte. Ele tem que ter uma política de mobilidade urbana que consiga fazer com que o trabalhador vá para o trabalho, volte para casa, possa ir ao mercado, com um transporte público de qualidade, que todos possam ser transportados, mesmo aqueles que não têm condições de andar, os cadeirantes. O meio ambiente, é importante perceber que se a gente desmatar toda a cidade, a gente vai ter um superaquecimento global, a cidade vai se tornar uma bolha de calor, então a gente tem que ter áreas de preservação na cidade para que o meio ambiente, né, consiga exercer o seu papel, né, de trocar fluidos de calor, de chuva, de temperatura, consiga diminuir a temperatura, porque todos nós podemos comprar ar-condicionado. Todos podemos, mas quem é que tem condições de comprar? Né? Quer dizer, gente, política pública é, sem dúvida alguma, exercida pelos governos, independente da escolaridade das pessoas, do sexo das pessoas, da etnia das pessoas, da religião das pessoas e do nível social. A gente tem visto muito isso, né? Principalmente agora, na pandemia, né? Por exemplo, saúde pública. Cara, se eu sou o dono sei lá, cara, se eu sou o dono de 500 prédios em Porto Alegre, eu posso morrer igual ao Jairo, que é professor de história, que não é dono de nada. Eu posso morrer infectado com o vírus. Então, quem é que vai me atender? É o sistema de saúde pública. Tanto o cara mais rico da sociedade, quanto o cara mais pobre, quanto o mendigo. É o sistema público de saúde. E é sobre esse sistema público de saúde, sobre essas políticas públicas de saúde, que a gente tem que ter, né, um olhar diferenciado. Então, o que eu quis fazer contigo hoje? Botar uma pulga atrás da tua orelha, para que vocês entendam
Quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no teu bairro, no teu prédio, na tua cidade, né, no teu estado, no teu país? Será que estão sendo desenvolvidas políticas públicas de inclusão de minorias? Sejam elas étnicas, sejam essas minorias de gênero, sejam essas minorias, por exemplo, no aspecto da educação, sejam essas minorias deficientes físicos, sejam idosos, por exemplo, né? Por exemplo, tem idosos que... Eu, por exemplo, vou ser um idoso que eu não vou ter um filho para me cuidar. Eu não tenho filho. Eu tenho um cachorro aí que dura no máximo 15 anos, mas o cachorro não vai poder me cuidar. E aí? Eu vou ter que ter um asilo para mim. Tem muitas mães que precisam de creche para deixar seus filhos para poder ir trabalhar. Então, vejam, políticas públicas são seriamente intrínsecas com a nossa vida, com a nossa dinâmica social. É isso que eu vim fazer hoje aqui, era chamar a atenção de vocês para esses assuntos. A gente continua esse assunto lá na sexta-feira. Eu vou apresentar para vocês uma análise sobre como ser antirracista. Já falei desse livro aqui para vocês, da Djamila Ribeiro, né? É um livro que vai falar sobre algumas práticas antirracistas, com um pequeno dicionário antirracista, né? E podemos ampliar essa discussão sobre políticas públicas que a gente teve hoje aqui. No mais, eu desejo a vocês uma excelente semana, um excelente agosto e até sexta-feira. Valeu? Alguma pergunta? Não? Tchau para todos. Tchau, Sor. Tchau. Tchau, Sor. Tchau, gente. Tchau. Uma pergunta aqui. Fala, querido. Na tua opinião, o que tu acha que é o melhor para melhorar as políticas públicas? Mais investimento ou melhor administração do dinheiro? É mais cobrança da gente, através dos conselhos municipais. Nós temos que cobrar as políticas públicas. Porque se ninguém é cobrado, ninguém faz nada. Então, é o nosso papel enquanto cidadão é cobrar que se faça políticas públicas. Está terminando o nosso encontro. Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula, sexta-feira. Beijão a todos. Valeu, João, pela pergunta. Tchau.